Sua Bíblia, Lucas capítulo 23, versículo 13 em diante. Deus vai falar comigo, com você, amém? Então, convocando Pilato, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, porém, examinando na nossa presença, nenhuma culpa das que acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigai-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei, e era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa. Porém toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, dos principais dos sacerdotes, redoblavam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles podiam, e soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e um homicídio, que era o que pedia, porém entregou Jesus à vontade deles. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa palavra. Que essa palavra venha falar no profundo dos nossos corações, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, palavra de Deus falando do julgamento de Jesus Cristo. Havia já Jesus ser interrogado por Herodes, não achou nele dano alguns, mas levava até Pilatos, para que Pilatos julgasse Jesus Cristo. E diz a Bíblia, e não eu, que Pilatos lutava para soltar Jesus Cristo, porque não via nele dano algum, não via coisa nenhuma que pudesse acusar, ser digno de morte. Mas os principais dos sacerdotes, o povo e os principais dos sacerdotes clamavam em uma só voz: crucificai, crucificai e crucificai. E o povo então se levantou e disse a Pilato: não tem que soltar um na festa? Não precisa soltar um na festa? Então solta Barrabás e manda crucificar Jesus Cristo, e manda ele embora daqui, porque a doutrina dele nos incomoda. A doutrina de Jesus Cristo incomoda muita gente, mas salva muita gente na face da terra. Muita gente são salvos pela doutrina de Jesus Cristo, pelo ensinamento de Jesus Cristo. A terra treme pelo ensinamento de Jesus Cristo, milagres que acontecem pelo ensinamento de Jesus Cristo, coisas lindas acontecem na minha e na sua vida. Mas o povo ainda prefere no dia de hoje, muita vez Barrabás, ainda prefere Barrabás, ainda querem matar, querem crucificar Jesus Cristo. A maioria do povo na face da terra não aceita a doutrina de Jesus Cristo, que diz: dá quem te pede, fazer o bem e não olhar quem. Poucos recebem a doutrina de Jesus Cristo, mas eu e você que estamos aqui nessa tarde, recebemos a doutrina de Jesus Cristo. Oxalá que centenas de pessoas vão ouvir essa gravação, quem sabe milhares de pessoas podem ouvir essa gravação e vai entender que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Deu a vida por mim e por você, não achando julgado pelos maiores homens da face da terra, não achando nenhum dano, mas o povo pediu que o crucificasse. É o povo de hoje também que ainda continua
continua crucificando Jesus Cristo. E o povo pedia então, que soltasse um dos prisioneiros, porque tinha que soltar nas festas um dos prisioneiros, e o povo pediu a soltura de Barrabás, que tinha um homicídio e feito coisas terríveis naquela cidade, diz a palavra de Deus. Jesus trocado por um prisioneiro, Jesus trocado pelo maior pecador, foi o maior pecador que Jesus foi trocado no início, foi com Barrabás, a morte de Jesus Cristo, a soltura de Barrabás. Jesus morreu por milhares de pessoas, milhares de Barrabás foi liberto na crucificação de Jesus Cristo. Eu e você também, como Barrabás, nós também que andávamos perdidos, Jesus Cristo também, pela sua infinita misericórdia, na morte de Jesus Cristo, nós fomos libertos, pelo aquele sangue que derramou naquele dia. Eu e você fomos libertos, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, e a mensagem dele dura até o dia de hoje. Hoje nós estamos falando de Jesus Cristo, contando a mensagem de Jesus Cristo, que pelos os principais dos sacerdotes, homens que tomavam conta da igreja naquele tempo, da sinagoga, foram os primeiros a crucificar Jesus Cristo. Mas hoje eu e você estamos aqui, glórias ao nome do Senhor, para defender esse nome que deu a vida por mim e por você. E diz a Bíblia que Jesus foi crucificado e Barrabás foi solto. Mas diz a Bíblia que por poucos tempos Barrabás não deu valor à soltura que ele teve. Ele voltou ao crime, ele morreu no crime, porque não deu ouvido, não deu glória a Jesus pelo livramento que ele teve. No dia de hoje também, quantas pessoas Jesus liberta, Jesus tira do lamaçal do pecado, mas ele volta lá no crime, ele morre porque voltou do crime. Diz a Bíblia, se o homem se converter dos teus pecados e não pecar mais, ele vive, mas se ele voltar no seu pecado, ele morrerá, diz a palavra de Deus. Barrabás solto, voltou ao crime e morreu. Quantos que nós conhecemos, irmãos? Quantas pessoas nós conhecemos que era malfeitor e saiu, pagou a sua pena, saiu, voltou lá no crime. Diz a Bíblia que o homem volta no primeiro estado que ele andava. É como a porca que volta ao lamaçal de lama e se lameia de novo e acaba perdendo a sua vida no crime. Assim foi a vida de Barrabás, liberto por Jesus Cristo, liberto pelos sacerdotes daquela época, condenado à morte, liberto pela cruz de Cristo. Cristo morreu no lugar dele e no meu lugar e no seu lugar, porque nós também não fomos nenhum santo. Jesus Cristo morreu por mim e por você, e continua ainda, o sangue de Jesus Cristo continua derramando sobre a nossa cabeça, sobre a nossa geração. Ele continua derramando sangue este, não aquele sangue que eles achavam, mas o sangue que purifica o pecado, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cidade de Itaquá, conheci um moço muito forte, fortíssimo, um moço, mesmo pesava seus 100 quilos, um homem forte, tipo de um lutador de boxe. Servia ao Senhor às vezes ele vinha na igreja com a sua Bíblia debaixo do braço, e às vezes ele continuava no mundo do crime. Nessa igreja que eu e a irmã Neide tomava conta, lá em Itaquaquecetuba, esse rapaz aparecia sempre, que seu irmão era ovelha daquela igreja a qual eu e a irmã Neide tomava conta, e às vezes ele ia com o seu irmão na igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas saía da igreja, ele voltava ao crime. Quando ele saía da porta da igreja, ele voltava ao crime, e assim foi por alguns tempos, alguns anos naquela vida. Um certo dia ele chegou a mim lá na casa do irmão dele, pediu que orasse por ele, vulgo, nome dele, vulgo Sandinho. Sandinho era um rapaz que vivia no mundo do crime, vivia na igreja, vivia no mundo do crime, vivia na igreja. E eu orei por aquele rapaz, e Deus falou com ele que daria a última chance para ele, e disse Deus na minha boca daquele rapaz naquela tarde: Deus está falando, Sandinho, que Ele te dá a última chance, e você vai ver que Ele te deu muitas chances de vida, mas você não tem abraçado. Mas Ele disse que vai te dar a última chance. Se você abraçar Ele, você viverá, mas se você não abraçar Ele, você pode perecer a sua vida. Satanás pode tirar a sua vida da face da terra. E Sandinho saiu daquele lugar, ele mudou de Itaquaquecetuba
Parque Novo Mundo, favela funerária, Parque Novo Mundo lá em São Paulo. Ele continuou ainda indo na igreja, às vezes saía da igreja com a sua Bíblia, ia em casa e ia para o mundo fazer crime de mão armada, vendendo entorpecente. Era a vida, era a profissão de santinho, era essa. Mas ele vivia de vez em quando dentro da igreja com a sua Bíblia, cantava bonito, dava glória dentro da igreja, saía da igreja, voltava ao mundo, vender as suas coisas terríveis. E Santinho foi vivendo nessa vida muito tempo, na igreja e no mundo, na igreja e no mundo, fazendo seus crimes no mundo. E um certo dia de quarta-feira, Santinho não foi para a igreja. Aquele dia o pastor sentiu a falta dele, que ele não estava na igreja. Sempre ele ia nas quarta-feiras, mas naquela quarta-feira ele não estava na igreja. No fim do culto, 2 rapazes se levantou e perguntou para ele: mas cadê pastor da igreja, cadê o seu membro? Cadê aquele seu membro, Sandrinho? Ele não vem na igreja. Cadê ele? Ele não veio na igreja hoje. Ele disse: hoje o irmão não veio na igreja. E aquele rapaz falou: ele escapou mais uma vez ele escapou. E nessa hora, um daqueles rapazes, a igreja era de laje, tirou uma arma, descarregou no teto da igreja e se cumpriu a profecia da maneira que Deus falou: eu vou deixar testemunho. Essa última vez que eu vou estar com você, eu vou deixar testemunho de muitas pessoas para ver o livramento da morte que eu darei a você. E aquele rapaz atirou no teto da igreja e disse ao pastor: pastor, fala para ele, nós viemos aqui, esses tiros eram para ele, mas ele mais uma vez se escapou. Se o senhor vê ele, para não pegar ele por aí, se o senhor vê ele, fala para ele que essas marcas eram para ele, mas ele não estava. Muito bem, aí contava o irmão dele, Sandrinho continuou ainda no crime e na igreja por uns 2 meses. Certo dia, Sandrinho saiu de casa, e ele ia mais um dos seus crimes, fazer mais um dos seus crimes. E diz o irmão dele que tinha 2 pessoas bêbadas, brigando um com o outro na rua, um caía para um lado, outro caía para o outro lado. Sandrinho agora vai desapatar aquela briga daqueles 2 homens bêbados. E diz o irmão dele que um daqueles homens pegou um pedacinho de madeira de 20 centímetros, bateu sobre a cabeça daquele homem que pesava 100 quilos, e ele caiu morto naquele lugar. Foi embora, meu irmão. Assim foi Barrabás também. Não deu valor à obra de Deus, não deu valor ao livramento que Deus deu, e Sandrinho foi embora porque não deu ouvido à voz de Deus. Diz a Bíblia no livro de Apocalipse, que diz: quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz nas igrejas. Barrabás, eu tenho certeza, Barrabás ouviu a voz de Deus, naquele livramento tremendo que ele teve, mas não deu valor à obra de Deus e morreu no crime. Mas a minha oração e a sua oração, nós também representados, como nós éramos como Barrabás também, que nós não éramos nenhum santo, nós também tínhamos problemas terríveis na nossa vida, coisas terríveis nós fizemos no tempo da nossa mocidade, mas Jesus morreu por mim e para você. Jesus deu a vida por mim e para você. O sangue de Jesus Cristo tem nos purificado dos nossos pecados, e nós estamos aqui hoje porque Jesus Cristo foi bom na minha e na sua vida, deu a vida por mim e por você, continua dando a vida por mim e por você. Que nós possamos não ser mal agradecidos como foi Sandrinho, como foi Barrabás, mas que eu e você possa até o último dia da nossa vida ouvir o Espírito Santo falando na igreja, dando ouvido à voz de Deus, para nós sermos abençoados materialmente e espiritualmente e ganharmos da coroa da vida eterna. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nesta noite, nesse lugar. Não pense em voltar para trás, olha só para frente, olha para Jesus, o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus Cristo. Luta vai vir, mas lembra-se, Jesus naquela cruz livrou Barrabás da morte e livra de eu e você. Nós estamos livrados por Jesus Cristo da morte eterna e espiritual. Jesus nos deu a vida e continua nos dando a vida. Nessa tarde, meu querido irmão, não saia aqui da mesma maneira, mas saia diferente, na certeza que Jesus morreu e deu a vida por mim e por você. Continua defendendo esse nome de Jesus Cristo. Não deixa, abraça Jesus Cristo como se estivesse abraçando uma torre forte, para que ele possa estar sempre, você possa estar sempre sustentado por Jesus Cristo.
nome que vive eternamente. Ele vive, ele vive, ele vive. Ainda continua salvando muito Barrabás, salvando muito dos seus crimes, salvando muito que estava perdido, muitos que estão lá no lamaçal de pecado. Jesus Cristo continua salvando, Jesus Cristo continua levantando, Jesus Cristo continua dando vida àqueles que não têm vida. Jesus ainda está levantando, ainda está curando, ainda está salvando. Jesus Cristo ainda está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fica com essa mensagem de Deus para o teu coração. Jesus Cristo é o remédio para todas as coisas. Ele tem que ser a dose forte dentro de mim, dentro de você. Que Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar ao Senhor para que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Eterno Deus Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Da maneira que ela foi escrita, papai, é a maneira que eu passei para os teus filhos nessa tarde. Senhor, sustenta os teus filhos nas tuas mãos e nas tuas filhas, papai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o poder do inferno, todo o poder do mal, tudo que não vem de ti, toda obra de feitiçaria, bruxaria, encantamento, toda obra satânica, toda a obra do vício, obra da maldição. Satanás está repreendido em nome de Jesus, seja queimado e destruído em nome de Jesus. Satanás, ouve a voz de Deus na minha boca, seja queimado e destruído em nome de Jesus Cristo, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado na boca dos teus filhos, na boca